início da nossa aula. Isso, vamos chegando, já começou, já está sendo gravado. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o intercessor. A gente falou no início aqui, né, de informação, mas agora a gente vai focar só nisso. O papel do intercessor. O papel do intercessor, ele é crucial no desenvolvimento da vida da igreja em geral, amém? Um dos papéis do intercessor, ele é um mordomo. Trazemos do céu aquilo que o povo necessita. Uma das coisas que o mordomo também ele faz dentro de uma casa, além do ato de servir o seu senhor, né, ele tem um papel crucial na casa, no desenvolvimento de uma família, né? O Luiz trabalha em casa, né, como motorista, e ele sabe a importância disso. O mordomo dentro da casa ele tem um papel fundamental, e no reino também não é diferente. Só que no reino trazemos do céu aquilo que o povo necessita. Às vezes, irmão, quando a gente fala daquilo que o povo necessita, não é daquilo que o povo quer. Existe uma diferença, né, entre aquilo que o povo quer, entre aquilo que o povo necessita. Por isso que a gente precisa, nesse ambiente de intercessão, ouvir o que o Senhor quer para o seu povo. O povo necessita. Mas a revelação, aquilo que Deus, as direções, tudo que vai ser dado, vai ser a partir do Senhor. Amém? Abre lá em 1 Pedro 4:10. Trazemos do céu aquilo que o povo necessita, se humilhar diante do Senhor. Amém? E aí, nisso, o Senhor vai trazer aquilo que o povo necessita e não o que o povo precisa. Os intercessores são embaixadores. Agimos em nome daquele que nos enviou. Amém? Você age em nome do Senhor. Você ora em nome do Senhor. Você faz porque o Senhor está te direcionando. Amém? Levantou a mão? Não? 2 Coríntios 5, 18 ao 19. Vai lá, alguém. 2 Coríntios 5, versículo 18 e versículo 19. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Uma das coisas que, quando a gente fala em embaixador, lá no centro tem muitas embaixadas. Embaixada da Argentina, embaixada dos Estados Unidos, embaixada da Angola, que eu já passei de frente. Várias embaixadas. O que é a embaixada? A embaixada é a representação daquele país, de um determinado país em uma nação. Beleza? Aqui no Brasil, nós temos a embaixada dos Estados Unidos, lá no centro. Então, lá é a porta, bem dizer, do brasileiro que tenta acessar a nação. Você não chega lá na companhia aérea e compra uma passagem para os Estados Unidos sem antes passar pela embaixada. É lá que você pega. É lá também que, se um cidadão americano acontece alguma coisa com ele aqui, é lá que ele vai procurar o quê? Refúgio. Em caso de algum incidente, alguma guerra no Brasil, é na embaixada que o cidadão daquela nação, estou dando o exemplo dos Estados Unidos, vai procurar. Para quê? Para encontrar abrigo. E dali ele vai ser deportado para o seu país. Então a embaixada também tem, como os embaixadores também têm um papel importante de diplomacia. É aquele que vai trazer o interesse da nação americana, o
o diplomata ali vai mediar a situação com o presidente ou com seja lá quem é de direito, e ali vai fazer aquela ponte, não é verdade? Então, o diplomata, o embaixador, ele tem esse papel muito importante. Trazer coisas comerciais, fazer pontes comerciais, trazer benefício para a nação, ruídos políticos entre rumores de guerra, tentaria amenizar, não foi bem isso que o presidente quis dizer, não é verdade? Então, o embaixador ele tem essa função, ele muito se assemelha ao intercessor, porque é ele que vai trazer a situação. Então, o embaixador ele tem um papel crucial. E o intercessor, ele é assim. Ele age como embaixador do reino. Ele é aquele que representa o reino de Deus, o intercessor. Você nasceu nessa terra, mas a sua vida aqui é passageira. Nós somos da eternidade. Nós somos seres eternos. Então, essa é a nossa natureza. Nós fomos enviados por Deus à terra para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, para ser essa ponte entre Deus e o homem, ligar e apresentar Cristo. Não é eu que salvo as pessoas, deixa isso bem claro. É por meio de Cristo. Mas Cristo vai usar você. Cristo vai me usar, vai nos usar. Para quê? Para revelar Cristo às pessoas. E assim essas pessoas terem acesso novamente ao Senhor. Você entende o papel do intercessor? Isso, na prática, o que eu falo do dia a dia, da vida cristã, isso também se aplica à intercessão. Isso também se aplica à oração. É quando nós oramos, quando nós nos colocamos. Amém? Enviados, fazemos o que o Senhor manda. Deu o exemplo da loucura lá da... João 20, 21. Alguém aí? João 20? João capítulo 20, versículo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Só isso mesmo? Mais uma vez ele disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Viu? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, nós somos enviados pelo Senhor como intercessores. Amém? O intercessor é um guerreiro. Você é um guerreiro. Uma das maiores estratégias do inimigo é trabalhar com mentira. Ele é o pai da mentira. Então, tudo que ele vai tentar fazer é nos amedrontar para que a gente não assuma a nossa identidade, quem nós somos. Nós somos guerreiros. O intercessor ele assume o papel de guerreiro. Ele assume o papel daquele que vai interceder, aquele que vai se posicionar, aquele que entende quem ele é. Ele vai orar, ele entende que o poder de Deus vai se manifestar. Ele continua crendo, apesar das circunstâncias, ele continua crendo, apesar daquilo que o olho natural dele vê. Ele continua crendo, apesar da violência, ele continua crendo, apesar das mentiras, do engano. Ele continua crendo, ele continua intercedendo, até que o Senhor faça chover justiça à terra. De guerreira, porque a arma que ela tinha era a beleza dela, a beleza, o conhecimento do que estava acontecendo, mas chegou um certo ponto que ela precisou de utilizar estratégias. Todo mundo jejua, ficou naquele jogo de, não, vem cá, vamos fazer um encontro, você e fulano de tal. Teve aquele sangue frio de suportar aqueles jantares, almoços, enfim, aquelas refeições com o inimigo dela, mas para se colocar no lugar de intercessor e de salvar todo o povo. Então, assim, vamos falar de intercessão, me remete muito a Esther, porque ela era essa pessoa, ela foi estrategista, ela obedeceu a voz, ela se colocou no lugar de mediadora, e é o que eu sou hoje. Ótimo. Porque Esther, ela tem essa postura. Agora, não sei se você lembra também, tem um rei, se você lembrar, que não fala. Tem um, não sei se foi Elias ou Eliseu.
que o rei fica encucado com aquilo. Olha só que treta doida. O rei tá bolando uma ideia. Vamos vencer Israel. Foi quem? E aí, a revelação chega para o profeta. Sempre era avisado. E Deus falava assim, olha, Elias, fala para Israel por aqui. E aí, quando o povo assírio chegar lá para arrebentar eles, o que acontecia? Então, Eliseu, né? Os dois. Então, eles chegam e recebem a revelação e tal, e o cara fala assim, cara, vou ter que matar essa galera aqui do palácio, não é possível. Tem, traduzindo para o carioquês, tem X9. E X9 na comunidade morre. Só que o capitão chega lá, senhor, traduzindo para o carioquês, patrão, não tem X9 na comunidade. O que tem é o seguinte, quando o Senhor está lá dormindo, lá nos seus sonhos, no sonho, olha que loucura, esse é o teu Deus, irmão, é o Deus das estratégias, o Deus que dá estratégia. Quando você está sonhando como vencer, é bem dizer, o Senhor vai lá e fala para Eliseu. Cara, que doideira. E Eliseu vai lá e fala para o rei. E aí, quando tipo assim, hoje eu vou guardar segredo, não vou falar nada para mim, o capitão do meu exército, vou mandar e eles vão executar. Quando ele chega lá, o que acontece? Não encontra ninguém. Por quê? O Senhor é o Deus que dá estratégia. Então, tanto Eliseu quanto Esther, eles carregavam isso, estratégia. O intercessor, ele precisa entender o seguinte, como eu falei, ele não faz aquilo que ele quer. Ele ouve e obedece às mínimas estratégias e direções que o Senhor dá. Porque é ela que vai garantir a vitória, por mais louca que seja. Tem hora que, olha só que loucura, outra loucura. O povo de Israel está vindo do exército. Como você vai vencer esse exército? Você não vai fazer nada. O povo fica parado e começa a adorar, irmão, com guitarra, bateria, violão, se vence guerra, os caras estão vindo com espada, cavalo e lança. Do nada. Vem um anjo do Senhor. 185 mil assírios morrem diante de Israel e o povo não teve que fazer nada. Agora eu te pergunto, se é um soldado metido a bravo falando assim, esse povo aqui cabe se vingar todo mundo. Eu vou dar meu jeito, vou partir para cima e de repente vem todo mundo. Aquele homem poderia fazer com que Israel perdesse talvez a toda a guerra. Porque por meio da desobediência de um, não está pronto a ouvir a voz de Deus, toda uma nação pode perecer. E a mesma coisa, gente, nossa realidade, como igreja. Se o Pai é nosso, se o pão é nosso, o pecado também é nosso. Então, quando nós erramos no coletivo, quando nós erramos no individual, com certeza afeta o coletivo. Pecado de Acã. Lembra? Quem foi que deu mole? Acã. Quem foi que perdeu a guerra? Israel. Só uma reflexão para a gente pensar sobre a nossa postura como igreja, como indivíduo, como isso afeta o corpo. Bem, nós não somos fragmentados, nós somos corpo. Então, isso vale só para a gente pensar um pouquinho. O intercessor é um guerreiro, aquele que sabe manusear as armas. Age na ofensiva e na defensiva. Você também ataca. Amém? Mas você também se defende. Não deixa brechas. Ora em todo tempo. Não deixa brechas. O intercessor, por ele estar diante da presença de Deus, não estou falando que você é perfeito, que eu sou perfeito, não é nada disso. Mas existem coisas que a gente sabe que a gente pode evitar. Não é verdade? Existem situações que a gente sabe que a gente pode evitar, mas se eu pecar, lembra o seguinte, se você pecar, você tem um advogado justo e fiel, chamado Jesus Cristo, que está pronto para te perdoar de todo o pecado e te purificar de toda injustiça. Mas isso também não nos dá o direito, como diz Paulo, de nós pecarmos e transformarmos isso em pecado contínuo. A graça não é uma oportunidade para que a gente viva no pecado, mas a graça aumenta o senso de justiça.
Amém? Então, não deixa brechas. Ora em todo o tempo. Ora em todo o tempo. Ora em todo o tempo. E como se ora em todo o tempo o seu trabalho? Como se ora em todo o tempo se eu tenho que levar filho na escola? Como se ora em todo o tempo se eu tenho que arrumar minha casa? Como se ora em todo o tempo se eu tenho que andar de trem? Como se ora em todo o tempo se eu tenho que trabalhar? Como se orar em todo o tempo? Primeira coisa, se ora em todo o tempo. Oração em línguas. Amém? Oração em línguas não é somente para quando eu chegar no momento do culto hoje, mais tarde, falar, irmão, vamos orar em línguas. Não! Oração em línguas precisa ser algo praticado. Oração em línguas, como eu disse na última aula, é como se fosse uma porta para os outros dons. Você começa a orar em línguas e aquilo começa a edificar o seu espírito. A profecia tem como intuito edificação do corpo, a oração em línguas, edificação própria. No mundo caótico que nós vivemos hoje, nós precisamos orar em línguas para quê? Para ter uma vida edificada. Amém? A oração, a profecia, abençoar o corpo. Oração em línguas, edificação própria. Em Deus também existe o dom de interpretação de línguas. Deus pode fazer com que isso também, a Bíblia fala que nós temos que buscar os melhores dons. Existe o dom de interpretação. Quando a pessoa está falando em línguas, isso já aconteceu aqui. De estar falando em línguas e alguém vir interpretar o que está sendo dito. Então, oração em línguas não é algo somente como um ambiente. Oração em línguas nós podemos fazer isso em todo o tempo. Você pode estar no seu trem, você pode estar no seu trabalho, você pode estar no seu dia a dia, fazendo uso disso como uma ferramenta para a sua própria edificação. Isso também vai te auxiliar no seu ambiente de oração. Amém? Mas não negocie o ambiente também da oração em línguas, porque você ora em línguas em todo o tempo, com o seu lugar secreto. Uma coisa não substitui a outra. O lugar secreto é imprescindível. Ele é insubstituível. E ele precisa ser intocável. Amém. E inegociável. Entende? Porque é no lugar secreto que tudo acontece. É no lugar secreto que você vê o Pai. É no lugar secreto em que o Senhor compartilha os desejos do seu coração a você. A Bíblia diz em Amós 3,7, o Senhor não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os santos profetas. Não está falando sobre uma pessoa, um título. Hoje o Espírito vem sobre todos. O Espírito do Senhor que movia sobre um profeta, agora se move sobre a igreja. Amém? Sobre a igreja. Então não é sobre uma pessoa que carrega um título de profeta e ele detém a voz de Deus. Não. É sobre o corpo de Cristo. Todos podem fluir nisso. Amém? Vamos lá. Tudo tempo já falei. Vamos lá. Intercessor na prática. Hoje a gente vai acabar um pouquinho mais cedo. O intercessor na prática, ou pratica, né? Adoração. Irmão, a adoração, eu falei isso na última aula, eu vou repetir e vou falar isso até a última aula. A adoração é imprescindível. A adoração precisa estar na vida do intercessor. Não existe diferença, pelo amor de Deus, desse negócio. Aqui é intercessão e aqui é adoração. Cansei do Senhor falar comigo. E eu creio que muitas pessoas aqui também, não sei. De estar no ambiente de culto e ver aquela canção. É Ele, por Ele que eu estou gastando. E você começa a adorar e o Senhor começa a falar com você. Seja uma frase, seja uma palavra, seja uma lembrança, seja uma impressão. E o Senhor começa a falar com você. Então, o ambiente da adoração é um ambiente imprescindível. Para quê? Para que aguce, para que haja limpeza, para que haja descontaminação do nosso interior. Porque quando você está adorando, você não está falando sobre você, você está falando sobre Ele. Então, tudo que está dentro sobre você vai começar a sair para fora. E você começa a ficar aguçado. Por isso que você ouve o Senhor no momento de adoração.
Por isso que você sente a presença dele no momento de adoração. É porque no momento da adoração, o que, que acontece? As coisas, o eu meu da semana começa a sair e a glória dele começa a entrar. É como um espelho, eu dei o exemplo. Quanto mais você se aproxima de Deus, Deus é como um espelho. Mais detalhes das sujeiras do nosso corpo vai apresentando. Entende? O espelho, ele tem como um propósito refletir a sua imagem. Só que em espelho distante, você consegue ver uma sujeira muito gritante. Cara, isso aqui está manchado. Mas quanto mais perto você chega nesse espelho, mais os mínimos detalhes da nossa vida vai ficando visível. Entende? Então, isso é a presença e a adoração, ela promove isso. A adoração, desta forma, o intercessor ouve com clareza as orientações do Senhor. Amém? Confissão de pecados. Ele se mantém santificado, não dando brechas para o inimigo. Confessar pecado é importante, mas se manter santificado é melhor ainda. Amém? Não deixe de confessar, irmão. Falhar, a gente vai falhar. Errar, a gente vai errar. A gente precisa confessar. Não carregue defunto contigo a vida toda. Lança fora. Lança fora. Lança fora, porque isso começa a infectar. Experimenta não. Mas se você pegar um animal, vamos supor assim, morto, e você começa a andar com ele uma semana, vai ser algo insuportável. Não é verdade? Ou você ignora ele ali, não enterra, não joga fora, não faz nada. Deixa ele lá. Irmão, mosca, doença, todo tipo de contaminação, o ambiente se torna insuportável. Ai, absurdo. Você está exposto a doenças, não é verdade? E isso é um pecado não confessado. O pecado não confessado promove morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cristo venceu, certo? Cristo venceu. Mas o pecado ainda continua operando morte. Amém? Se o pecado continua operando morte, e se nós pecamos e não confessamos, a morte pode continuar operando em algumas áreas. Então, entenda o seguinte, é necessária a confissão. Então, confessar o pecado, claro, tu não vai sair da tua vida para todo mundo. Não é verdade? Ah, preciso confessar meu pecado. Aí você vai e fala a tua vida para todo mundo. Não. Você vai, primeira coisa, confessa ao Senhor. Segundo, procure homens sérios, mulheres de Deus sérias. Não é qualquer pessoa não. Qualquer pessoa não, porque às vezes a pessoa, ao invés de te ajudar, acaba te afundando ainda mais. Você tá com uma pedra, aí daqui a pouco uma pessoa, assim, em vez de te ajudar a tirar a pedra, vai te levar perto do rio para te jogar lá. Então, cuidado. Não abra sua vida para qualquer pessoa. Seja preciso, ouça o Senhor e ande com alguém. Amém? Mas, principalmente, se mantenha santificado. Se manter santificado, irmão, é procurar viver uma vida agradável a Deus. Entende? É procurar viver uma vida bíblica. Não é procurar viver uma vida perfeita. Porque nós vamos errar no meio do caminho. É procurar viver uma vida agradável a Deus. É procurar viver uma vida de adoração. É procurar viver uma vida onde você ama o Senhor, onde você rejeite o pecado, onde você deseje mais a Ele do que qualquer coisa nesse mundo. Isso vai fazer com que você viva uma vida santificada, não dando brechas para o inimigo, porque tudo que Satanás precisa é simplesmente de uma brecha. O que Satanás precisa é simplesmente de um vacilo, sabe? É simplesmente de um pecado não confessado, para que ele faça aquilo que ele deseja. Amém? Agradecimento. Esteja sempre diante do Senhor com ações de graça. Esteja sempre diante do Senhor agradecendo a Ele. Esteja sempre diante do Senhor adorando. E isso vai fazer toda a diferença. Súplica. Não importa o problema.
Entenda isso. Você como intercessor. Não importa o problema. O intercessor sabe que o Senhor ouve o seu clamor. Quando você é um adorador em potencial, quando você é alguém que carrega e vive uma vida em constante desejo de santificação, em constante desejo de agradar e honrar o teu Deus, em um desejo constante de viver uma vida em querer ouvir o Senhor, e quando você tem uma vida de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, gente, o fato da gente existir é um motivo claro de gratidão a Deus. Sabe? O fato da gente existir é um motivo claro de gratidão. Eu vi um homem, ele era ator da Rede Globo. Eu não lembro o nome dele agora. Ele já fez, tem vários cortes de vídeo dele aí rolando no Instagram, no YouTube. E ele fala sobre quantos segundos tem um dia, né? Que é 86 mil segundos. Eu não sei, não lembro qual certo. 86 mil segundos. E ele faz uma pergunta dizendo assim: se você ganhasse 86 mil por dia, você tivesse que gastar todo dia 86 mil, você ficaria muito feliz. E aí as pessoas, claro, 86 mil, imagina, todo dia ele gastava 86 mil, sabendo que no outro dia você vai ter 86 mil de novo para gastar 86 mil. E aí ele faz uma pergunta, ele fala assim: e por que você não fica feliz com os 86 mil segundos que Deus ele te concede? Por que ficamos felizes com 86 mil reais numa conta, mas não com 86 mil segundos de vida que Deus diariamente nos concede? Sabe? Isso é gratidão. Isso é gratidão. Agradecer a Deus. O intercessor, ele é uma pessoa grata. Aquele que carrega uma vida de oração, ele precisa ser grato. Porque senão a gente sempre vai estar entendendo que Deus ele tem falta com a gente alguma coisa. Sabe? Então, seja grato. Súplica. E aí entra nisso. Não importa o problema. Não importa. O intercessor sabe que o Senhor ouve o seu clamor. Ele sabe. Ele tem certeza. Ele é convicto. Ele não tem nenhuma dúvida de que o Senhor ouve o seu clamor. Então, no momento de sua maior aflição na sua vida, no momento de maior tribulação que você estiver passando, em que você for clamar, tenha a certeza. Pode ter certeza disso. Toda dúvida que vier nesse momento, pode ter certeza que Satanás está tentando roubar aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Porque ele sabe, o intercessor sabe que o Senhor ouve o seu clamor. Se Deus, a intercessão não é simplesmente só, é claro, eu falei sobre isso, Deus manda e a gente obedece. Mas a intercessão também é parceria. Deus não larga os seus intercessores à sorte, não. Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que recompensa, Deus é um Deus que honra, e Deus é um Deus que está disponível a todos aqueles que também se colocam disponível, mas ainda, gente, entenda, Deus, ele ouve o seu clamor. Ouve mesmo. Ele ouve, ele se interessa por aquilo que está no teu coração. Ele se interessa em curar a tua dor. Ele se interessa em curar as feridas da sua alma. Ele se interessa em fazer coisas por você que você nem sequer imagina. Ele se interessa em cada detalhe da sua vida, do seu corpo. Foi criado detalhadamente, talhado pelo próprio Criador. Deus não pegou lá um punhado de terra e fez assim, Shazam, e surgiu, não. Toda a parte do seu corpo foi plenamente modelada. Cada osso, cada vértebra, não sei nem, não entendo muito de corpo humano, mas a sobrancelha, esfiapo do cabelo, cada detalhe da unha, todos os detalhes do seu braço, do seu antebraço, tudo foi plenamente detalhado e desenhado pelo seu Deus. Tu acha que Deus ele não se importa com você? Tu acha que ele não vai atender o seu clamor?
Tu acha que quando ele fez, a Bíblia diz em Gênesis, eu criei o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Foi a imagem e a semelhança de Deus, não a imagem e a semelhança da terra. Ele não olha para a terra e cria o homem, ele olha para ele e cria o homem. Então, como intercessor, entre com confiança. Não entre com medo. O intercessor, há o poder de Deus dentro dele. O homem e mulher de oração, ele anda carregando a eternidade diante dele, dentro dele. Você é um portador de eternidade, você sabia disso? Agora foi algo. Você é um portador da eternidade na Terra. Você é a ligação entre o sobrenatural e o natural. Céus e terra se conectam aonde? Em você. Céus e terra se encontram alinhando o seu trono, não é isso? Vai. Aonde se encontra? Isso. Vamos, gente. Aonde céus e terra se encontram? Homens e mulheres que carregam a eternidade. Eu não os deixarei órfãos. Virá o Consolador. E ele virá. E revelará tudo a vocês. E o Espírito do Senhor, um belo dia, estavam 120 pessoas reunidas no templo. E de repente, veio um vento muito forte e encheu toda a casa. E línguas repartidas como de fogo repousaram sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo, do poder de Deus. Aquele cenáculo ali, agora Jesus já tinha ido, mas o Espírito vem. E agora o Espírito não somente para, mas o Espírito habita. Para quê? Para que o povo não andasse somente numa realidade da qual eles conheceram Jesus, mas agora eles precisavam andar numa nova revelação diariamente sobre quem Cristo é. Então entenda isso. O intercessor é o portador da eternidade na terra. Você carrega a eternidade dentro de você, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Ele habita dentro de você e em nenhum momento ele vai te deixar. E eu estarei convosco todos os dias, até onde? Até a consumação dos séculos. Adão peca. Adão sai da presença, mas não, Deus não sai da presença de Adão. Interessante isso, né? Deus não sai da presença de Adão. Adão, cadê você? E ele diz, eu tive medo. O espelho está muito perto. O espelho está perto. Eu tive medo. Aí, em um momento, Deus chegou e falou, Adão pecou, é descartável, joga no lixo. O desejo de Deus não é jogar o Adão fora, é jogar o pecado fora. O problema de Deus não é com Adão. O problema de Deus não é com você. Deus não tem problema com você. Não sei por que eu estou falando isso. Talvez tenha pessoas aqui que precisam ouvir isso. Deus está dizendo para você nessa manhã. Eu não tenho problema com você. Eu te amo. Eu não tenho problema com você. Isso não faz parte da aula, mas ele diz, eu não tenho problema com você. É só o pecado que nos separa, mas o pecado é só um detalhe. Porque Jesus pagou um alto preço para que esse pequeno detalhe saísse entre mim e você. Então eu encerro minha aula nessa manhã dizendo isso para você.
Deus não tem problema com você. Vou para encerrar mesmo, falar isso aqui muito rápido. Não dá tempo. Armadura de Deus, Efésios 6, 10, 18. Depois de você ler em casa. O intercessor ele se prepara. Ele anda com a armadura. Ele não anda desprotegido. Como diz, como eu acabei de dizer, Deus não tem nenhum problema com você, Ele te ama. E Ele não vai te deixar desprotegido no campo de batalha. Amém? Então pode ir confiando, se Ele te dá em direção, obedeça. Porque é Ele que vai à frente. Gideão, Gideão. Olha que loucura, Gideão. Aonde acho que já foi para concluir. Olha que loucura de Gideão. O Senhor olha para ele, homem valente. Mas como eu sou valente, Senhor? Eu um homem bravo. Porque a sua braveza, Gideão, e agora eu pensando, a sua braveza não vem de você, vem daquilo que eu vou fazer por meio de você. Deus pega aquele homem malhando trigo num lagar e faz dele um libertador de uma nação. Um homem que vence uma batalha por 300 homens, com cântaro, tocha e chofar. Vai para diante de um arraial, separa de maneira estratégica, ouve a direção do Senhor e de maneira estratégica vai para o campo de batalha. Um cântaro de barro, fogo e chofar. E aquilo acontece, o som do sonido do chofar estremece o arraial. O inimigo desesperado se mata. Como que Deus pode fazer isso com ele? Um homem que talvez como eu e você, sem muita capacidade, talvez amedrontado pelas circunstâncias que estavam assolando, talvez você tenha circunstâncias que estejam te assolando hoje e que você se veja assim, cara, mas eu não sou intercessor, olha para mim. Eu não estou conseguindo resolver meus boletos, eu não estou conseguindo resolver meus problemas. Como eu vou me colocar pelo problema de alguém? E o Senhor está dizendo para você, sim, eu só quero você. Eu só quero usar a sua vida e te provar que não é sobre você, é sobre aquilo que eu sou capaz de fazer por meio da sua vida. Porque o que eu vou fazer por meio da sua vida, eu vou transformar a vida de outras pessoas, mas também vou libertar aquilo que te aflige, vou te libertar aquilo que te atormenta. Porque o tormento não era só de Israel, o tormento também era de Gideão. Então o intercessor é aquele que não tem a vida perfeita, irmão. Não existe vida perfeita. Não existe Alice no País das Maravilhas. Não existe Chapeuzinho Vermelho no reino de Deus. Existe problema como qualquer um passa. Pessoas ficam doentes, pessoas perdem emprego, acontece um monte de coisa. E é suscetível a acontecer com qualquer pessoa. E nem por isso Deus te odeia. Deus, Ele te ama. Carregue isso, intercessora nessa manhã. Deus, Ele te ama. Desempregado ou empregado, com doença ou sem doença, Deus, Ele te ama. Morando de aluguel ou casa própria, andando a pé ou de carro, Deus, Ele te ama. Tendo armário cheio ou um saco de arroz, Deus, Ele te ama. Não duvide da lealdade do amor de Deus. Não duvide. Deus, Ele te ama. Toda tentativa na alma de dizer o contrário é uma tentativa do inferno, em dizer que Ele não te ama. Ele ama todo mundo, menos você. É mentira. Deus, Ele te ama. Amém. Amém? Então Ele não vai te abandonar no campo de batalha e você vai carregar as armaduras dele. Outra, oração, o intercessor tem prazer na oração. Tira essa ideia que oração é algo chato. Oração se torna chato para quem é engessado. Para quem ama o Senhor, vai entender que oração é um prazer. Você não vai conseguir passar um dia sem orar, porque você deseja se comunicar com Ele. Amém? Jejum. Vou passar isso aqui, porque depois eu quero destacar o jejum. Estudo da palavra. Gente, uma coisa que a gente precisa compreender isso. Conhecer a palavra de Deus é fundamental. Por quê? Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai usá-la? Como você vai testificar? A Bíblia diz que a gente tem que provar os Espíritos. Não é verdade? Existe um texto que fala sobre isso, né?
sobre provar, sobre discernimento também de espírito. Como a gente vai discernir se a gente também não conhece a palavra? Então a gente precisa conhecer a palavra. Precisamos fazer o uso diário dela. Amém? Ficar só com Deus para ouvi-lo, não só falar. Precisamos também gastar tempo em ouvi-lo. Isso também é treinamento. Nada disso aqui, ouvir, não é do dia para a noite não, irmãos. Porque se a gente não tem disciplina para falar, a gente vai ter disciplina para ouvir. Se a gente ora hoje, oração de dia sim, dia não, a gente não vai ter ter a disciplina, não sei se existe essa palavra, para ouvi-lo. Amém? Tem absoluta lealdade a Cristo. Foi o que eu falei, não duvide do amor de Deus. Deus, ele te ama. Deus, ele não está irado com você. Deus, ele não tem ódio de você. Deus, ele não é um velho com esclerose querendo te punir porque você será o quê? Não, ele te ama. Faz ações e declarações proféticas. Ele declara, ele faz declarações, ele vai além daquilo que é natural, ele vai além da realidade da terra. Então ele crê e por isso declara, criei, por isso falei. Amém? Agora eu vou encerrar falando sobre jejum. Isso aqui eu tenho que falar. Irmão, jejum é uma ferramenta extremamente importante. Eu falei isso na aula passada e vou repetir porque algumas pessoas não estavam aqui. A prática do jejum não faz somente quando o pastor convoca. A gente vai ter uma campanha de jejum, todo mundo vai. Bom, se a gente não tem uma regularidade no jejum, a gente vai conseguir acompanhar um jejum longo? Não. Então, a gente tem que criar práticas semanais de jejum. A gente daqui, né, se eu não me engano, fala um pouco sobre isso. Que os judeus oravam 2 vezes na semana, dia tal, e os discípulos oravam em dias diferentes deles para se assemelhar, jejuavam. Então nós precisamos jejuar. A Bíblia fala, quando há um questionamento, né, dos discípulos de João, vem cá, os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Aí ele fala, pode jejuar quando o noivo está perto? Não, mas haverá o dia em que o noivo será tirado, e eles terão que jejuar. Então, nós temos que jejuar. A prática semanal de jejum é importante. 1 vez, 2 vezes na semana, sei lá. Mas tenha. Não passe sua semana sem que você tenha um dia. Na semana, no mínimo, você tem 7 dias. Você pode dedicar ao Senhor em jejum. E jejum, ele não é dieta. Jejum, ele precisa ser acompanhado de um propósito. Qual é o propósito desse jejum? Eu vou fazer jejum porque antes eu vou ter que jejuar nessa semana. Mas pelo que você vai jejuar? Você vai jejuar porque tu quer ficar mais perto do Senhor? Você quer jejuar porque você quer algo que aconteça? Um emprego, uma porta, sei lá, a cura de alguém? Jejue por um propósito. Coloque um propósito e jejue por isso. Agora, acompanhado do jejum, você precisa separar um tempo para ter oração. Uma vez, não sei quem me perguntou sobre isso. Mas eu tenho que fazer comida. Faz comida um dia antes. No outro dia, você esquenta e dá para a bênção de Jesus a comida, que é seu filho. Tá bem? Porque realmente, eu entendo o lado das mulheres, principalmente, que tem que cozinhar. Mas você cria estratégia. Então eu vou fazer a comida e não tem desculpa. Você vai fazer a comida um dia, certo? No outro dia, eu vou e faço o jejum. Vou lá, esquenta a comida e toma aqui, bênção de Deus. Come longe de mim, em nome de Jesus. Entende? Entende? Isso vai fazer com que você tenha regularidade. Irmão, vou te dizer algo. Prepare-se para quem quer que bebe café. Prepare-se para dor de cabeça. Virar dor de cabeça. Mas faz parte, é desintoxicação. Hoje eu consigo fazer jejum e não sentir dor de cabeça. Mas, meu irmão, dependendo da situação, só o sangue, cara. Só o sangue. E isso vai fazer com que isso também é uma arma espiritual importantíssima. Por quê? A sua carne começa a perder um pouco do governo, sabe? O controle. Irmão, experimenta algo. Você pode me mandar no privado ou falar comigo. A diferença
da oração com o jejum e a diferença da intercessão e da oração sem o jejum. É muito diferente, isso é absurdo. Então, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença entre se você quem tem dúvida com a palavra, no momento que ela está jejuando e orando e ela vai ler as escrituras, ela vai ter mais clareza. Porque a tua carne ela não tem tanto governo mais. Você está submetido ao Espírito. No momento do almoço, por exemplo, a Bênção está lá almoçando. Mãe! Você vai, ai, essa mesa aqui. Aí pega um prato, bota lá. Irmão, no momento que ele está almoçando, se ele é pequenininho, claro, você vai ter que sofrer e dar na boca e ficar olhando. Tem jeito. Mas se ele é grandinho, deixa ele comendo. Pega a Bíblia. Você vai almoçar. Agora eu vou almoçar, eu vou comer a palavra. Começa a ler. Começa a ler, irmão, tu vai ver que a coisa vai ser diferente. Aí você vai ter um pouco mais de clareza. Porque a carne, ela tem um desejo de controle. A carne, ela quer, sua carne sempre vai militar com as coisas do Espírito. Pode ter certeza. Tudo que é agradável ao Espírito, a carne, ela vai tentar resistir. A nossa carne, hoje, ela pode pecar, amanhã ela quer pecar de novo. Ela é insaciável e incansável. Mas o nosso Espírito, ele quer a presença. E o que o seu Espírito e o meu Espírito deseja é a presença de Deus. Amém? Agora outra. E jejum, irmãos, também, para justificar. Jejum, esse negócio, eu estou jejuando. Igual eu era assim. A pessoa chegava assim para mim. Dá uma raiva disso. Porque ninguém te oferece nada quando você não está jejuando, não é verdade? Alguém te oferece um pouco? Cara, parece que entra aquela música. Tenta me envergonhar, né? Sem que alho, tem queijo, presunto. Mestre. Na escola, quando a gente vai lá pegar o café, Não tem. de jejum, filha, quer café? Não tem bolo? Dá vontade de pegar um pote de café. Toma o teu café. Pô, embora dessa. Aí sabe o que a gente fala? A gente, não, cara, não. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque uma vez, presta atenção aqui em mim, uma vez eu fui falar, não, eu estou de jejum. Ih, quebrou o jejum. Eu falei, quebrei como? Não comi nada. Não, porque não pode falar, eu falei, eu era novo convertido. Não, agora já era. Tu quebrou. Eu falei, quebrei. Eu falei, olha, eu tô não. A pessoa me fez quebrar o jejum. Quando Jesus está dizendo que não é para tocar a trombeta, que não é para... Ele está condenando a hipocrisia dos fariseus. Entenda, existe um período lá em Israel chamado Yom Kippur, em que os judeus separam um dia para estar jejuando. E o que ele faz nesse dia? O jejum deles tem algumas características diferentes do que Jesus nos ensinou. O jejum deles, eles acordam de manhã, não lavam o rosto, não penteam o cabelo, não usam couro, não utilizam nada. Aí o que eles faziam naquela época? Iam para as esquinas para aparentar para o povo espiritualidade. Então Jesus olha para aquilo e condena a hipocrisia. Não é que você é proibido de dizer que você está jejuando. Aonde, biblicamente, alguém pode respaldar isso? Como é que a gente vai saber que Jesus jejuou? É isso! Quanto jejum que eu já quebrei um monte, porque você tem essa mentalidade que você não pode falar, que você não pode instruir. Como você sabe se você está jejuando ou não? Se não tem quem te instrua. Por exemplo, eu dei aqui um exemplo. Lembra que eu falei que eu fiz, o último jejum que eu fiz foi de 5 dias? Como você vai saber como jejuar por 5 dias se alguém não te der um exemplo? Mas aí é uma construção. O que eu falei, lembra? É uma construção. Eu não acordei no dia assim, ai, dia maravilhoso, sol bonito.
Vou fazer um jejum de 5 dias e sentir fraqueza. Não fiz isso. Eu tinha um propósito alvo definido, eu tinha um propósito claro. Me reservei em um lugar que não tinha cheiro de comida, que não tinha ninguém, realmente tinha ninguém. E isso se tornou, eu preparei o meu corpo para isso. 2 dias antes eu estava bebendo café, me desintoxicando, evitando comer carne, porque demora a digestão. Então eu me preparei para isso. Então, quando eu cheguei nesse dia, nos 5 dias de jejum, eu não morri. Eu poderia ter feito 7, 8, dava para fazer, porque só ela estava me chamando, vem para terra, vem para terra. Não, confesso, queria volta para terra. Aí eu falou 5 dias, eu falei, 6, não. Mas, ter família é diferente. Então, imagina solteiro, cara, eu tinha feito 15 naquele dia. Depois do 3º dia, que tu não morreu, tu vê que tu tá vivo, que tu acordou, abriu o olho, tu vai embora, irmão. Porque o problema todo é os 3 primeiros dias de perda de cabeça, uma série de coisas. Mas o que eu tô falando? Se eu não dou um exemplo, como você vai saber? Se você tem o desejo de fazer um jejum prolongado, você já tem uma referência, já tem alguém que já passou. Então Jesus, ele deixa um modelo. Não é para que você não possa falar, então eu tenho que fazer um jejum pré-estabelecido assim, assim, assado. Não, ouça a voz do Espírito. Então tem momentos também que não vai ser, esse desejo não vai vir de você. O próprio Deus também vai colocar o desejo que você jejum por determinada coisa. Então isso é uma parceria, você entende? Entre a eternidade e o Senhor, entre o intercessor e o seu Criador. Amém? Então vamos lá. O intercessor é um colaborador de Deus. Ele aguarda o nosso clamor. O intercessor se coloca em execução à vontade de Deus na terra. São fazedores de história. Você é um fazedor de história. E eu encerro dando testemunho de um povo na Argentina, em 1968, se reuniam para orar toda segunda-feira, um grupo de 20 pessoas. E esses intercessores, que eu e você não sabemos o nome, mas sabemos o que eles produziram por meio da oração. Ocorreu um grande derramar do Espírito sobre toda Buenos Aires. A Argentina foi tocada pela glória de Deus. Um mover do Espírito começou a surgir por meio de 20 homens que se reuniram segunda-feira para orar. A sua célula pode se tornar um mover de Deus, passando a mão jamais visto. Imagina, cada quinta-feira você vai passear. Você não ora, não adianta orar porque você está conseguindo estar orando pela rua da célula. E aí você começa a orar pela rua da célula, o Senhor vai se derramar o teu Espírito nesse lugar. Senhor, as pessoas, a gente vai ter que ter 3 células na mesma rua, porque o Senhor vai fazer, o Senhor vai tocar, a glória do Senhor vai vir. Senhor, essas mulheres, esses homens, esses bares vão fechar, em nome de Jesus, essas pessoas vão ser atraídas pela presença de Deus, e você começa a gerar isso junto com o seu líder de célula, em oração, pelo teu território, onde a sua célula está fincada. Você vai começar a experimentar gotas, orvalho daquilo que Deus vai fazer. Daqui a pouco um vizinho do teu lado, que você sempre convidou e nunca foi para a célula, ele vai vir pela primeira vez. Daqui a pouco a pessoa lá da outra esquina vai ouvir barulho da célula e vai vir porque o ambiente da oração está destronando a cegueira do povo daquele lugar. E a tua célula vai ter que multiplicar em tempo recorde. Imagina! Uma rua tocada pela glória de Deus. Sabe qual é o nome dessa rua? Rua Azusa, Estados Unidos. Uma rua nos Estados Unidos, tocada pela glória de Deus. Trouxe um avivamento para o Brasil. Em 1910. Sou muito história, pensando que isso também é futuro. 1910, Daniel Berg Gunaving. Daniel Berg Gunaving desce em Belém do Pará, ouve uma direção do Espírito e começa a ministrar. Eles são entendidos como loucos, uma mulher os acolhe. Diz a história, fala sobre isso. Uma mulher acolhe aqueles homens. Aqueles homens começam a pregar o evangelho, o fogo de Deus se espalha sobre Belém do Pará e toca toda a nação brasileira. Até aquele momento só havia igrejas tradicionais que não conheciam o batismo no Espírito Santo. A partir daquele momento, o fogo de Deus se espalhou sobre a nação brasileira até os dias de hoje. Por causa de 2 homens, Daniel e Gunaving, que estavam numa rua chamada Azusa. O que Deus não pode fazer na rua da tua célula.
Quem são os próximos Daniel Berg Gunavini dessa geração? Quem são os próximos Daniel Berg Gunavini que vão tocar Santa Cruz? Que vão pessoas de todos os estados do Brasil, ônibus, avião, aeroporto Santos Dumont lotado, para ver o que Deus está fazendo em Santa Cruz. Empresas multinacionais chegando, a igreja expandindo, Pedro II se tornando uma referência de hospital público, de funcionalismo público, as escolas, os postos de saúde, as pessoas querendo vir morar em Urucânia, porque enxergam que a qualidade de vida é melhor do que em todo lugar do estado do Rio de Janeiro. Meu Deus, por que Deus não pode fazer? Só fez na Rua Azusa, Deus não tem filho predileto. O que acontece é pessoas que têm um desejo de atrair. Quem vai fazer isso são os intercessores. Amém? Então seja intercessor na sua célula, seja intercessor do seu líder, seja intercessor na sua igreja, seja intercessor para a sua cidade, para a sua nação, porque Deus ele quer derramar algo e quer te fazer protagonista, fazedor de história. Você deixar a sua marca registrada nesse lugar, como alguém que fez história por meio da intercessão. Amém? Então, eu queria orar por você para a gente ir embora. Espírito Santo, obrigado, Pai, por essa classe, por essa turma. Obrigado, Espírito Santo, por esses homens e mulheres que romperam, saíram da sua cama, romperam, Senhor Deus, o cansaço, romperam, Senhor Deus, a fadiga, romperam, Senhor Deus, o desânimo. São fazedores de história, são mais do que vencedores, porque disseram não à sua carne, mas disseram sim ao Espírito. E hoje estão aqui, Senhor Deus, prestes, dispostos, Senhor Deus, a ser canais e instrumentos vivos da glória de Deus sobre Santa Cruz. Senhor, isso não é utopia, isso é realidade. Os céus do Senhor invadam essa região e destroem os principados e potestades, abalando as estruturas da maldade e elevando homens e mulheres a intercessores, a guerreiros, a protagonistas, aqueles que são fazedores de história, aqueles que andam na batida do reino e não da terra. Deus, em nome de Jesus, empodera-os com teu Espírito, derrama e derramarei nos últimos dias do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, Senhor, em nome de Jesus. Cumpre Joel em Santa Cruz, nessa igreja luz, o despertar alavante do teu Espírito comece a surgir em borbulhar de dentro para fora, assim como o vulcão explode, exalando as lavas para longe. Senhor, que o teu Espírito comece a exalar dentro deles a tua glória, que eles sejam como um vulcão erupção andando por Santa Cruz, derramando fogo e glória sobre essa região, marcando e transformando a geografia, mudando o ambiente, mudando os ares, transformando realidade, abalando e destronando a mentira nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, que nessa sala, Senhor, simplesmente 20 homens na Argentina, uma nação foi tocada. Nessa sala há poder suficiente para transformar Santa Cruz em Rio de Janeiro. Senhor, nossos irmãos não são melhores do que nós. Senhor, carregamos o mesmo Espírito. Fomos lavados no mesmo sangue que eles. E por isso também podemos desfrutar do mesmo nível de glória, de autoridade, de unção. Senhor, derrama nesse tempo a tua glória e revela em nós aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, empodera cada um nesse tempo. E que nesses dias, Senhor, vamos andar em um nível de glória mais excelente do que andamos até aqui. Que o pão de hoje seja melhor do que o pão de ontem. Senhor, que nós venhamos viver de glória em glória, diariamente, em nome de Jesus. Que essa classe de intercessores, de homens e mulheres, cheios do Espírito, saiam daqui fazendo história. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Guarda-os, leva-os debaixo do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que nada do que foi falado aqui seja roubado no coração deles. Seja preservado e selado pelo teu Espírito. Senhor, que seja ministrado no Espírito deles cada palavra, assim como uma marca é feita na carne, que essas palavras marquem o Espírito deles. Senhor, que eles sintam aformentados em cumprir os propósitos de Deus na terra. Senhor, que a vida deles
de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.